Jéssica Terra, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, querida. É um prazer voltar aqui na TV Aparecida. O prazer é todo nosso. Você com todas essas suas dicas, com todo esse seu estilo maravilhoso, trazendo essas dicas que nos deixa mais conectados com a natureza, não? Exatamente. A Biojoia tem essa missão de sensibilizar o olhar das pessoas para que elas aprendam a perceber a beleza da natureza pelo caminho. E eu costumo dizer que ninguém preserva aquilo que não conhece, ninguém valoriza aquilo que é estranho. Então a Biojoia tem essa missão de conduzir o olhar das pessoas para que elas encontrem belezas no caminho e se sintam responsáveis, se sintam vontade de cuidar da natureza. Preservar, né? Nós somos responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. A gente tem que passar isso desde cedo para as crianças. E olha só como a natureza é rica e é maravilhosa, nos fornece tantas coisas, tantas possibilidades, né? Exatamente. Hoje eu trouxe uma Biojoia especialmente para mostrar para vocês um pouco da biodiversidade e da riqueza do bioma da Amazônia, do bioma de floresta amazônica. Antes só vamos passar aqui álcool em gel, como pede o momento. Combinado, né? Combinado. Aqui nós estamos tomando todos os cuidados, né, gente? Combinado. Deve ser, com certeza, né? Então comece apresentando pra gente, Jéssica, por favor, essas sementes. Combinado. Elas são lindas demais, não? Então vamos lá. Eu trouxe 3 sementes do bioma de floresta amazônica. São sementes de palmeiras e eu trouxe a querida jarina, uma semente muito conhecida no Brasil. Essa é a jarina, também conhecida como marfim vegetal. Tal a resistência dela, ela é comparada com o marfim do animal. Nossa. Mas ela é vegetal, não existe nenhum tipo de sofrimento, né, na extração dela. E eu também trouxe sementes de jupati, que também é... Jupati. Jupati. Olha que lindo. E trouxe sementes de açaí. Açaí é assim a semente? Exatamente. Então nós temos... Quer ver? Mostra ali pro Tavares, ó. Mostra ali, por favor. Essa é a semente de açaí. Olha que interessante. Exatamente. E elas são únicas, né? Isso que é bacana, com desenho. Exatamente. Elas têm um design próprio. Olha só, essa que eu tô segurando é o açaí rajado. E as sementes do meu colar também... Lindo esse seu colar. Também é açaí. Ah, é? Só que é de uma espécie diferente. Esse é um açaí branco. Tá. Já Esse fica é o açaí. todo assim. Exatamente. Maravilhoso, hein? Então, além das sementes, eu trouxe a fibra da bananeira. Essa fibra eu trouxe com muito carinho, porque foi a Dona Esperança quem fez. Dona Esperança é uma mulher quilombola que vive no quilombo Sapatu. Então, a base econômica do quilombo são as bananeiras. Com o tempo, as bananeiras precisam ser derrubadas, enfim, naturalmente. E se elas não tiverem uma finalidade, elas ficam no meio ambiente, sendo vetores para doenças, ocupando espaços que poderiam ser utilizados com outras coisas. E a Dona Esperança remove o tronco, remove a fibra de dentro do tronco e manualmente faz essa fibra aqui que a gente vai usar hoje. Então, utilizar a fibra da bananeira na produção da Biojoia é uma forma de contribuir de modo efetivo com o meio ambiente. Totalmente. Isso é um privilégio para mim. Puxa, que bacana. Que técnica que nós vamos fazer aqui? Hoje, nós vamos usar uma técnica de nós. Os nós que nós utilizamos na Biojoia, todo mundo faz em casa. Quando eu como um pão de forma e sobra aquele pedaço do saco, eu faço um nó. Aquele é o nó azelha. Todo nó tem um nome universal. E eu fiz um estudo sobre os nomes dos nós e eu ensino isso para as minhas alunas. Esse é o nó azelha, esse é o nó simples, nó cego. E hoje nós vamos aprender o nó azelha, que é o nó mais utilizado na produção da Biojoia. Quero ver então. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só, vamos começar com esse fio. Se você, de repente, não achar a fibra da bananeira, tem muito facilmente na internet, mas... A linha encerada também é uma linha muito, muito conhecida na produção da Biojoia e, de repente, fica mais fácil de vocês encontrarem. Então, a gente vai cortar 1,40 m da linha ou da fibra e unir as pontas para a gente começar, certo? Então, nós temos aqui 2 extremidades. Agora, essa que nós acabamos de unir e essa outra extremidade aqui. E é muito interessante porque o que eu vou ensinar hoje é um fecho fixo.
Na Biojoia a gente tem o fecho fixo e o fecho regulável. Esse é o fecho fixo super simples, fiz pensando mesmo em quem nunca fez Biojoia. Então, essa pontinha aqui, a gente já vai executar o nosso primeiro nó azelha. E é muito simples. Com esse dedo indicador aqui, eu vou envolver o meu dedo com a linha, certo, e vou passar aqui por trás, ó. Pronto, tá vendo que é um nó super simples. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Só uma acertada, é isso? Isso, vamos dar uma acertadinha, uma ajustada. Tá. E para trabalhar com a fibra precisa ter um pouquinho de delicadeza. Sim, porque ela é um pouquinho... natural e artesanal, então a gente tem que tomar cuidado, Isso, né? Tem um pouquinho mais de delicadeza. Essa ali encerada não, mas ela é um pouquinho mais resistente. Foi? Certo, então nós demos o nosso primeiro nó. Certo. E já fizemos o nosso fecho, que é o princípio do fecho. Tá. Agora a gente vai executar de novo esse nó azelha, só que medindo aqui 10 centímetros de um nó pro outro, ó. Aqui dá pra ver? Tá dando pra ver? Dando pra ver. Tá bom. Então, medir aqui, ó, 10 centímetros e vou executar novamente esse nó azelha, antes da gente colocar as sementes. Vamos lá. Olha aí, mais uma vez. Mais uma vez. Basicamente, esse colar é feito de um único tipo de nó. O que facilita bastante, né? Exatamente. Tem colares que são mais complexos. Eu utilizo nó azelha, nó simples, nó cego no mesmo colar, mas essa técnica é mais simples. Então, depois que a gente executou esses dois nós, nós vamos passar a primeira semente em qualquer um dos fios. Tá. Nós vamos escolher uma semente aqui. Essas sementes, elas já vêm prontas, né? Inclusive com furo. Exatamente. Essas que vêm do estado do Pará, que vêm do bioma de Amazônia. Então, já vêm furadinhas. E eu tenho um trabalho de retratá-las. Tá. Eu não sei muito bem como é que foi o tratamento delas ali, não tenho muito contato. Então, eu tenho uma técnica própria de tratar as sementes, que inclusive ensino para todas as minhas alunas. E aí, quando elas vêm do Pará, eu dou uma retratada nelas para garantir a qualidade das sementes. Tá. Certo? Então, depois que a gente executou os dois nós, eu vou passar aqui, em qualquer um dos fios, um fiozinho. E hoje em aqui. dia é fácil encontrar a venda na internet, né? A venda da Biojoia ou dos materiais? Sementes, Deixa eu dos materiais. cortar. É bem fácil, Né? tem algumas lojas que são especializadas em sementes brasileiras. Tá. E aí, se vocês colocarem semente para Biojoia na internet, ixi, vai vir bastante. Ótimo. Olha, então, eu coloquei aqui uma semente de patauá. Certo. E vou dar um outro nó azelha. Só que esse nó não vai deixar a semente espremidinha. Olha só. Vai ficar mais soltinha, né? Isso. Que até dá um movimento para esse colar. Exatamente. Certo. Olha, tá vendo? Olha lá. Se os nós aqui não ficarem perfeitos, gente, vocês, né? Relevem, tô aqui no programa ao vivo. Olha só. E agora, a gente vai repetir esse mesmo movimento duas vezes. Vou pedir pra você fazer bem devagar pra gente visualizar, tá? Combinado. Esse movimento aí pra todo mundo aprender, pra você que tá em casa também, fazer aí uma biojoia. Combinado. Olha lá. Passou, então. Passei a semente, trouxe ela até próxima do nosso nó que a gente acabou de executar. Tá. Eu certo. estiquei a linha aqui, porque se você der o nó com a semente, com a linha meio frouxa, esse nó não vai ficar bom. Então, estiquei a linha aqui. Com a mão esquerda, eu tracei onde é que eu quero que esse nó fique. E agora, eu vou repetir o meu nó azelha. Muito bom. Olha lá, agora conseguimos ver bem. Aí, legal. E, de novo, vamos... Esse colar, ele é simétrico, né? Então, de um lado, ele é igual de outro. Tá, Então a gente mesma vai... coisa que a gente
fizer de um lado, faz do outro. Exatamente. Então vamos só repetir aqui. Olha só, gente. Hoje aqui no Faça Você Mesmo, a Jéssica Terra trazendo esse colar maravilhoso com sementes. E que a gente, acho que o grande bacana da gente falar sobre isso e trazer essa técnica é começarmos a observar ao nosso redor, né? Às vezes você mora na cidade, mas tem as árvores que produzem essas sementes que caem nas calçadas, né? Que você começa a ter um outro olhar para essas coisas, não? Esse é meu trabalho. Eu colho principalmente em áreas urbanas. Eu colho também no litoral, colho muita semente nas trilhas, né? Andando pelo meio da mata, mas eu acredito que 80% da minha colheita é na cidade. Quando as pessoas entram na minha loja online ou me veem nas exposições, elas me perguntam: onde é que você colhe tantas sementes? Falo: olha só, aquela árvore ali da esquina tem árvore da Biojoia, tem uma semente da Biojoia. E ela fala: uau, eu não vi. Porque esse olhar precisa ser desenvolvido. Também acho. Agora nós vamos com a outra semente. Exatamente. Tá, a de jariná, né? A de jarina, isso. Jarina que fala? Isso. Tá. Enquanto a gente colocou a semente de patauá com nós não vamos dar nós aqui para colocar a nossa semente de jarina. Tá. Então, primeiro eu vou colocar aqui na ordem que eu quero que fique. Também tem muito isso. A gente cria o colar na mente e depois meio que monta ele na mesa para ter mais ou menos uma ideia de como a gente vai colocar ele no fio. Tá. Então, aqui eu coloquei as menores nas laterais e coloquei as maiores aqui no meio. Mas esse é o meu olhar. Quem for fazer em casa, pode fazer do seu jeitinho, da forma como achar legal. Então, aqui eu vou colocar, então, eu coloquei os 2 fios passando por dentro de uma única semente. Certo. Aqui foi um único fio. Boa. E aqui 2 fios. E eu vou fazer isso com as minhas outras 4, aliás, sementes. Tá, já vai direto então. Né? Exatamente. Olha que bacana, fica muito lindo, não? Fica, eu adoro. Em casa, eu tenho uma mini retífica, que é uma espécie de mini furadeira, e eu dei uma aumentada aqui nesses furinhos. Ah, tá. Fica a dica, então. Fica a dica. Olha só. Olha lá. Então, esse é um colar mesmo pra gente iniciar, pra quem quer iniciar a produção da Biojoia. Aí agora você faz esse nó. Exatamente. Então, fizemos desse lado, colocamos a semente de jarina e vamos repetir esse mesmo padrão aqui do lado. Tem colares que são diferentes de um lado e de outro. São os colares assimétricos que eu costumo chamar. Mas esse em especial, ele é igual. Mais uma vez o nó aí pra gente não ficar com nenhuma dúvida. Exatamente. Hein? Vamos dar um... Como que chama esse nó mesmo? Azelha. É só lembrar de abelha, trocar o B pelo Z. Olha, gostei. Azelha. Azelha. Eu não sabia desse nome, desconhecia. Interessante como sempre a gente aprende, né? É verdade. Eu estudo os nós dos escoteiros, Rogério. Ah, é? E aí, dentro desse estudo, cada nó tem um nome. E essa foi a forma que eu encontrei para ensinar com mais didática. Porque você imagina, às vezes eu dou aula para 20 pessoas ao mesmo tempo, nas oficinas presenciais, só vou voltar ano que vem. Sim. E aí é uma forma mais didática de ensinar. Sim, com certeza. Delas assimilar e associar, né? Cada nó. Exatamente. Então... Agora nós vamos... Então nós vamos repetir aqui. Tá. Certo. Olha lá, se você quiser fazer um pouquinho mais rápido, pode fazer do seu jeito. Agora você fica à vontade. Agora que a gente já executou aqui, tá fazendo rapidinho, quero falar um pouquinho da semente de açaí, que eu acho importante a gente trazer o porquê de cada semente utilizada. Então, a semente, essa vem do Pará, e no estado do Pará é produzido 98% do açaí nacional. Certo. Caramba! E aí, existe um problema ambiental por conta disso. Então, 1 milhão de toneladas de sementes são depositadas no meio ambiente todos os anos. Meu Deus! Porque o fruto do açaí, ele é composto 15% de polpa e 85% de semente. Ou seja, para conseguir uma tigela de açaí, são necessários muitos frutos. Muito! Exatamente.
Nossa, e aí, então são sementes que... Exatamente, né? É considerado um resíduo. Mas, na biojoia, nós consideramos como uma matéria-prima de alto valor agregado. Então, quando você utiliza sementes de açaí na produção da biojoia, você contribui também de maneira efetiva para o cuidado com o meio ambiente. Demais, hein? E então... Olha lá, finalizamos. Finalizamos aqui. E como é que você faz o fecho? O fecho, vamos lá. Bom, agora a gente vai medir, é muito importante a gente medir, deixar nó com nó. Tá. E aqui na ponta, na mesma altura desse nosso anzol, a gente vai colocar uma semente de açaí. Certo. Novamente, nós vamos passar 2 fios por uma única semente. Tá. Olha lá, colocou então desse Coloquei lado. Aqui. E vamos executar o nosso último nó, a azelha, pra gente fechar essa semente e ela não ir embora. Olha lá, fechou. Com o nó, a azelha novamente e essa sobrinha aqui a gente corta. Tá. Eu trouxe o alicate só pra gente dar uma puxadinha e esse nó garantir que ele ficou bem feito. Como é que fecha então? E aí a gente vai só encaixar assim, ó. Encaixa assim, Exatamente. facinho. Gostei, não precisa... Olha lá, mostra de novo. Olha lá, ó. Encaixou, pronto. Encaixou, pronto, Já temos um belíssimo colar. Jéssica, adorei, viu? Rogério, muito obrigada. Obrigado eu É um por você prazer. ter vindo ensinar essa sua arte maravilhosa aqui Gratidão, para o nosso programa. gratidão. Nós estamos passando os seus contatos para todo mundo conhecer Combinado. mais ainda o seu trabalho, que é lindo, viu? Jéssica Terra Biojoia, vocês me encontram em todas as redes sociais. Vamos lá, todo mundo seguir e acompanhar o trabalho da Jéssica. E olha só essas maravilhas aí que vocês estão vendo. Realmente um trabalho maravilhoso. Jéssica, muito obrigado. Muito obrigada, Volte Rogério. mais vezes aqui. Eu voltarei com a maior alegria. Biojoia é uma arte que me ajuda, me ensina a amar o Brasil. E nos encanta, viu?